Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. A internet pode ser um lugar muito perigoso. É preciso saber filtrar as coisas. O mínimo descuido pode ser fatal. Um vírus instalado pode ser a porta de entrada para alguém com más intenções. Essa pessoa pode descobrir o número da sua conta e a sua senha bancária e simplesmente zerar ela. Para muitos, a economia de uma vida, à espera da realização de um sonho. Mas Paola não estava interessada em jogos, vírus, nada desse tipo. Nem tinha dinheiro em conta. Acabava de sair da escola, morava em um pequeno apartamento e trabalhava em uma loja de roupa. Com o dinheiro da comissão ela conseguia pagar algumas contas e o salário ia direto para o aluguel. Não sobrava dinheiro nem para se divertir, nem para guardar. Ela ansiava por uma melhoria. Todas as noites, quando chegava exausta do trabalho, ela se conectava em um fórum que havia descoberto e tinha se tornado a sua mais nova paixão. Nesse fórum, haviam várias pessoas que relatavam sobre histórias interessantes e misteriosas e crimes reais. Ela chegou a ficar alguns dias sem dormir quando leu sobre o crime chamado o Mangue 737. Ainda mais quando ela viu as fotos e o vídeo que existia sobre o caso. Mas mesmo com medo e ficando chocada, ela não conseguia desgrudar do site. Certo dia no trabalho, comentou com uma colega vendedora, enquanto um cliente experimentava uma calça no provador. Aquele crime foi brutal demais. Vocês não sabem o que fizeram com a cabeça daquele homem. Mas a amiga chocada pediu que Paola nem continuasse. O crime era bárbaro demais para ser contado assim. Era preciso ficar pelo submundo da internet mesmo. As pessoas não precisam ficar sabendo disso. Uma noite, ela encontrou um link para um site obscuro chamado O Observador. Curiosa, clicou nele. O site era bastante intuitivo. Não tinha muitas complicações. Ele simplesmente mostrava pessoas sendo observadas em suas próprias casas e ao vivo, sem que elas soubessem que estavam sendo filmadas. Paola até achou que pudesse ser algo armado. Como as pessoas não notariam uma câmera escondida? Mas daí, ela se lembrou das propagandas em sites que já tinha visto sobre câmeras espiãs, que eram do tamanho de uma lente de contato. A tecnologia estava tão avançada, parecia assustador. Ela ficou um pouco paranoica e saiu do site. Achou que o seu apartamento pudesse estar sendo vigiado e ela estivesse sendo filmada. Imaginava verem as minhas celulites enquanto eu trocava de roupa. E ela tirou esse pensamento horrível da cabeça. Pela manhã, enquanto tomava o café da manhã antes de sair para o trabalho, ela teve a sensação horrível de estar sendo observada. Ela nem terminou a refeição direito e saiu de casa, batendo a porta. No trabalho, enquanto a loja estava sendo preparada para ser aberta, ela olhou em todos os provadores para ver se tinha alguma câmera escondida. Nesse site, ela viu que existiam câmeras dentro dos provadores de roupa. Era uma coisa horrível, mas ela quis checar. Mas acabou não encontrando nada. Mas isso tudo é armação, Paola. Colocar câmera escondida é crime. Ninguém faria isso assim na cara dura. Eu duvido.
Mas Paola acreditava que faziam sim. Ela, andando pelo submundo da internet, já havia visto cada vídeo, havia visto cada foto, havia lido cada relato. O mundo estava perdido, é o que ela acreditava. As pessoas há muito haviam esfriado e perdido o amor ao próximo. Novamente em casa, ela resolveu abrir o site de novo. Estava convicta que poderia ver alguma coisa que a convencesse que a sua colega de trabalho estava certa e que tudo não passava de armação. O choque de Paola era saber que existiam milhares de câmeras em diversos países do mundo, em todas as cidades do seu país, na sua cidade. Nossa! Ver o nome da sua cidade fez Paola ficar muda e realmente com medo. Perturbada, ela tentou sair do site, mas uma mensagem apareceu na sua tela. Você está sendo observado. O pânico de Paola foi ainda maior quando a tela do seu computador ficou toda preta. Depois mudou para uma câmera que mostrava o seu próprio apartamento. Ela sentada na cadeira e olhando para o monitor. Ela balançou a cabeça achando que estava louca ou tendo um surto. Mas ela mostrou 2 dedos para a câmera. Estava lá, tudo em tempo real. Ela, desesperada, tentou desligar o computador, mas a tela piscou, exibindo um cronômetro regressivo. Já estava nos 30 segundos e não restava muito tempo para ela. Ela então correu, trancou as portas e janelas. O medo estava muito grande e persistiu. Ela subiu na sua cama na procura da minicâmera e não achou nada no teto, além daquele pequeno furo. Miseráveis! Ela pensou. Ela pegou uma fita adesiva e um pedaço de cartolina preta que ela tinha usado dias antes para tapar a parte de cima da janela, para evitar que entrasse muita luz do sol e a acordasse bem cedo na manhã. Quando ela subiu para esconder a câmera, o cronômetro que aparecia no monitor do seu computador zerou, e a sua caixa de som começou a emitir um grande alarme. Tudo isso antes das luzes se apagarem. Então, subitamente, a porta do seu carro foi arrombada. Ela foi agarrada e jogada para a frente. Ela tentava gritar, mas o homem já havia tapado sua boca com a mão. Rapidamente, ela foi amarrada e amordaçada. Ela conseguiu olhar a figura que estava encapuzada. A pessoa então a carregou e a jogou na traseira de um carro. Paola chorava baixinho. Estava com medo que o seu destino fosse o mesmo da pessoa, daquele fatídico vídeo do Mangue 737. Mas quando chegou ao seu destino, ela viu o cenário e o lugar. Soube que estava em algo terrível. E então, ela caiu em prantos, sabendo do seu trágico destino. Lembrar da infância é uma tarefa muito difícil. Quem dizer que se lembra de quando tinha 2 ou 3 anos de idade, podemos dizer que essa pessoa está mentindo. Talvez você se lembre de flashes, ainda mais quando você junta ele com histórias que seus pais e avós contam e com as fotografias da época. O registro de um tempo que você não sabe como ele passou. Quando já estava um pouco mais velho, já devia estar na casa dos meus 12 ou 13 anos, minha mãe se lembrou de uma história cabulosa, dessas de assustar qualquer criança. Ela resolveu me contar, por achar que eu já estava na idade adequada e talvez uma forma de tomar cuidado e se precaver das malícias da vida. Eu tenho uma irmã gêmea
E em um dia qualquer, a minha mãe passeava conosco. Éramos bebês ainda. Ela estava empurrando os nossos carrinhos pelas ruas. Acredito que com bastante dificuldade. Uma criança até que era uma tarefa fácil, mas fico imaginando as duas com os dois carrinhos. Em um determinado momento do passeio, uma senhora que aparentava ser bondosa se aproximou da minha mãe. Ela estava sorrindo bastante e perguntou os nossos nomes e pediu que a minha mãe mostrasse as crianças. Minha mãe, feliz então, tirou a gente do carrinho e deixou que aquela senhora nos ninasse um pouco. Depois de olhar bem as duas crianças e colocar eu e depois a minha irmã no carrinho, ela suspirou fundo. Olhou bem no fundo dos olhos da minha mãe e, ao invés de falar algo bondoso, disse isso para ela: "Pena que uma criança vai morrer. Não tem jeito." Minha mãe contando, eu conseguia ver uma certa raiva nos seus olhos. Ela tinha ficado pasma com aquelas palavras. Não esperava por aquilo. A pegou totalmente de surpresa. Eu imagino que sim. Minha mãe, com raiva, disse algumas palavras bem mal educadas para a velha e puxou o nosso carrinho para bem longe dela. Estava com medo. Vai que a velha puxasse uma faca de dentro da bolsa e matasse ou eu ou a minha irmã. Minha mãe ficou observando a mulher indo embora. Estava com a atenção redobrada. Estou contando essa história para você e sua irmã para que tomem bastante cuidado com as pessoas. Ainda mais as que aparentam muita bondade. Essas talvez sejam as piores. Nesse dia em que minha mãe contou a história, eu havia chegado no quarto da minha avó e contado para ela tudo o que minha mãe tinha me dito. Ela já sabia, e como todas as pessoas mais velhas, elas são saudosistas do seu tempo. Ela me contou uma outra história, totalmente medonha. Minha irmã nessa hora não estava presente, então eu tive que ouvir tudo sozinho. Então ela me contou. Era uma história de quando ela era criança, lá nos idos da década de 40. Uma família muito bondosa que era um só sorriso com as pessoas. Ajudavam sempre com almoços beneficentes para aquelas pessoas que tinham poucas condições. Diziam que a sopa que eles faziam ainda colocavam pedaços de carne. Era uma das maiores maravilhas do mundo. Eles também ajudavam a tomar conta de crianças. Às vezes, os pais eram muito atarefados, e a casa dessa família bondosa acabava se tornando uma pequena creche. Nessa época existiam poucos moradores de rua, mas todos eles sumiam rapidamente, pouco tempo depois. Se aparecesse algum em alguma situação precária, ficava lá na praça em algum canto por no máximo 2 ou 3 dias, até que sem nenhuma explicação, ele sumia. Algumas crianças que tinham os pais mais despreocupados e relaxados do mundo começaram a sumir também. Depois, pessoas comuns que saíam para o trabalho e nunca mais retornavam. As pessoas começaram a notar que algo sinistro estava acontecendo. A polícia não estava preparada para aquele tipo de trabalho. Crimes assim não eram comuns naquela época. Policiais trabalhavam apenas para separar brigas em bar, intimidar quem estivesse urinando na rua, baderneiros, pequenas coisas, nada assim tão grave. Meio sem jeito, eles começaram a investigar e todos os indícios começaram a apontar aquela família feliz e sorridente, que sempre estava nos eventos ajudando as pessoas.
No final das contas, ela ainda me contou que eles tinham 2 açougues na cidade e usavam a carne das pobres pessoas em suas criações. Nessa época eu era criança, quando minha avó me contou aquilo. Foi um terror danado. Saí do quarto dela morrendo de medo. Depois daquele ocorrido com a senhora, os anos passaram. Eu e minha irmã crescemos. Nenhum até aquele momento tinha desenvolvido alguma doença, ou tinha passado perto da morte ou algo semelhante. Minha mãe, desde aquela época, tinha sido bastante protetora. Toda vez que ela viu uma velha parecida com aquela, mandasse que ficássemos escondidos dentro de casa. Pouco tempo depois que ela tinha me contado a história, aconteceu um incidente no mercado da cidade. Uma velha havia se aproximado de mim e da minha irmã. Ela veio correndo na nossa direção. Minha mãe, com seu estilo protetor, pulou na nossa frente, caso a senhora puxasse uma faca. Mas foi um alarme falso. Um ledo engano. Essa senhora estava correndo para chamar ajuda. Seu marido havia desmaiado dentro do mercado, passado mal. E os nossos anos foram assim. Minha mãe se desesperando por tudo e fazendo de tudo para que ficássemos protegidos. Mas a doença é algo sorrateiro. Não tem como se escapar. Quando ela chega espreitando, costuma ser fatal. Um câncer acometeu a minha mãe. Quando ela começou a se queixar de dores e foi no médico, já estava muito avançado. Tarde demais. Era um câncer terminal. No seu leito de morte, ela me puxou e falou algo importante no meu ouvido. Cuidado com a velha. Me proteja muito bem. E proteja também a sua irmã. No enterro da minha mãe, ao longe, eu notei que tinha uma velha esquisita, com um semblante fechado me encarando por um tempo. Confesso que fiquei intrigado. A minha irmã acho que está protegida dela. Se casou com um fisiculturista desses enormes, de colocar medo em qualquer pessoa. Já eu sigo aqui na casa, morando sozinho. Nesse momento estou tomando meu delicioso café, enquanto com o rabo de olho estou vendo uma velha me espionando. Será que ela vai querer colocar o seu plano maquiavélico em jogo? Não sei como agir, mas vou esperar até o último suspiro. Não quero viver na paranoia.